Você que está aí em casa, seja muito bem-vindo a mais um estudo que nós fazemos aqui sobre a lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando sobre o livro de Daniel, né, da nossa Bíblia, e agora nós estamos na lição 9. Hoje nós estamos aqui com o professor Olívio, tudo bem? Bem. Obrigado pela sua presença. E o professor Antônio, tudo bem, professor? Tudo bem, é uma alegria estarmos retornando aqui. Que bom. Para estarmos juntos à lição. Seja bem-vindo mais uma Obrigado. vez. Você que está em casa pode acompanhar também conosco através das redes. A nossa lição você pode encontrar gratuitamente através do endereço mais.cpb.com.br e ali, gratuitamente, você encontra online esse estudo. Você também pode fazer perguntas, interagir conosco, né, no assunto que estivermos conversando aqui, ou algum comentário que você queira fazer através do nosso Facebook. O endereço é facebook.com/Conexão 7, o número 7, Curitiba. Conexão 7, Curitiba. Participe conosco. Mas para começarmos o nosso estudo, a gente precisa então pedir a presença de Deus. E pedimos então ao professor Olívio, por favor, fazer uma oração para a gente. Pode ser? Okay. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez com a Tua Palavra aberta, para que possamos compreendê-la. É necessário que o Teu Santo Espírito direcione o nosso raciocínio, a nossa compreensão, o nosso discernimento. Abençoa todos aqueles que estão acompanhando este programa, para que tenhamos a certeza, Senhor, de que estivemos na Tua presença. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, essa lição 9, ela fala então sobre o capítulo 8 do livro de Daniel. E ele começa falando sobre uma visão que ele teve. Daniel a gente já viu nas lições anteriores, né? Já teve outras visões, outros sonhos. E essa foi também bem interessante. Professor Antônio, você pode dizer para a gente do que se tratava essa visão? Bem, a lição desse trimestre, né, é especificamente o livro de Daniel, para você que nos acompanha em casa, e vem trazendo algumas visões que o profeta teve, né, que Deus concedeu, teve o privilégio de dar a ele essas visões. E no capítulo 8, ele vai trazer uma visão agora, também de alguns reinos, né? E nós já vimos anteriormente lá na estátua, né? Começando lá na Babilônia, acabando até na divisão dos países europeus e tal. Mas essa especificamente, ela vai trazer o papel dos medos e persas, certo? Depois da origem dos gregos, com Alexandre o Grande, e fechando com as duas fases de Roma, né? A Roma na fase pagã e depois Roma na fase papal. A visão vai tratar especificamente desse assunto, mas ligado ao santuário. Algo que passou a acontecer aqui e que afetou a relação nossa verticalmente com Deus, né? Interessante. Então, na verdade, é uma revelação, inclusive, histórica. Histórica. Uma profecia que tem a ver com mostrando um pouco de como seria a história, os governos do nosso mundo. E a própria Bíblia, para a gente não achar que é uma interpretação, às vezes, sem fundamento, mas a própria Bíblia, a partir do verso 20 aqui, né, no capítulo 8, começa a dar a interpretação, que é essa que você disse. Então, na própria Bíblia tem essa interpretação, não é isso, professor? Isso. Veja que a lição ela abre com a passagem que está em Daniel 8,14. Ele me disse, Deus disse a Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Né? Isso tem um significado de coisas que iriam acontecer, certo? Estendendo até o tempo do fim, certo? Então, esse período vai cobrir de 457, que é a restauração dos muros de Jerusalém, chegando até 1844. Mas, especificamente nessa lição, a lição começa falando de dois animais, o carneiro e um bode. O carneiro simbolizando os medos e persas, que destronaram Babilônia, né? Secaram o rio Eufrates, entraram aquela noite, mataram o rei Belsazar, né? E tomaram Babilônia, certo? Então, Babilônia ali já não existe. Praticamente não, por isso que não é citada, né? Aí depois, vem falando do outro animal, que é um bode. Né? O bode simbolizando, então, Alexandre o Grande, né? Que conquistou rapidamente medos e persas, né? E é interessante que o autor aqui ele destaca que carneiros e bodes, eles eram utilizados no dia da expiação, que já faz uma ligação com o santuário. O ritual do santuário. Com o ritual do santuário. Veja que Deus usa dois animais para fazer uma ponte e relembrar-nos, né, de que no dia da expiação, quando havia aquela expiação anual,
era utilizado no sacrifício o carneiro e o bode. Aí nós vemos essa progressão de Alexandre o Grande, que foi muito, muito rápida, né? E a própria Bíblia também mostra os lados que ele iria conseguir conquistar. Exatamente, ela traz aqui a expansão dele. Exatamente, a expansão geográfica desse reino, né? Só que muito rápido, porque Alexandre morreu muito novo, aos 33 anos, né? E aí o que aconteceu? O império dele foi esfacelado, né? E essa rapidez, ela é representada também no animal que fala que ele veio, que ele nem pisava no chão, porque estava chegando rapidinho, mostrando a rapidez que ele conseguiria porque é uma profecia que iria se cumprir, né? Então aí o que acontece? Alexandre o Grande morre, ali há um problema entre os 4 generais, agora o que fazer com aquele reino, né? Então dali a Bíblia fala que surgem 4 chifres, 4 poderes, que são 4 generais de Alexandre que repartem o reino. Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro, né? Então você que está em casa, eu desafio você realmente a estudar o livro de Daniel, a estudar as profecias, porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós, né? E veja como tudo se cumpriu. Você pega isso tudo na história hoje, né? A minha área é sociologia, mas eu lecionei história, né? E eu fico maravilhado quando você pega um livro de história e você vê lá toda a questão de Babilônia, Medos e Persas, chegando na Grécia, Alexandre, a divisão do reino, sabendo que tudo isso já estava na palavra de Deus. É verdade. Professor Olívio, a partir dessas informações, né, ele, bem resumidamente, mas ele conseguiu aqui realmente fazer essa síntese. A partir então dessas informações, qual é o desenrolar então dessa profecia que é interessante a nós? Até cumprimentando a todos que estão acompanhando, até com a permissão de vocês, gostaria de mandar um abraço aqui. Ontem eu conversei com uma pessoa que está também geograficamente distante, né? É o Cleiton, um galego, está lá na Austrália. Ele era aqui da Central de Curitiba, ele foi para o Líbano, ficou um tempo lá, e agora está na Austrália. Ontem a gente teve um contato, eu falei que estaríamos participando da lição e que se ele estiver assistindo, né, mandando um abraço a ele e sua família. Sim. Enfim, mas por que a gente fala isso? Questão geográfica, né? O professor Antônio Carlos falou muito bem, e a Bíblia ela coloca tudo de forma simbólica. Existe muito simbologismo, tanto em Daniel quanto Apocalipse, especificamente, principalmente, e coloca-se aqui animais. Então, para você que está acompanhando, talvez não tenha muita familiaridade com o assunto, animal na Bíblia representa um poder, né? Um poder. E desde daquele sonho do rei Nabucodonosor, onde havia uma estátua, nós vemos que ali a história da humanidade estava descrita numa grande estátua. Depois no capítulo 7 de Daniel, nós vemos ali a questão também são outros animais, mas o significado é o mesmo, né? De que haveriam esses poderes confirmando o que havia sido profetizado pelo sonho do rei Nabucodonosor, estátua. Então, como ele bem falou, Babilônia já estava em decadência nesse momento, que Daniel tem essa visão no capítulo 8, e ele então ele confirma aquilo que já havia sido interpretado anteriormente, de que o próximo reino, que era esse reino agora dividido entre Medos e Persas, né? Que seria sucedido pela Grécia. Então nós pegamos especificamente esses 2 animais, né? O carneiro, representando então Medo-Pérsia, e depois o bode, que destrói, né? Ali fala que pisoteia o carneiro, muito rapidamente, que é a Grécia, que vem com Alexandre, depois subdivide em 4, e acontece uma coisa interessante, ele fala que havia 4 chifres, 4 poderes. 4 poderes, que seriam justamente os generais de Alexandre, e de uma configuração, não de uma origem de um deles, mas digamos assim, fala dos ventos, 4 ventos. Um dos 4 ventos. Um dos 4 ventos. Isso. Surgiria um novo chifre. Chifre pequeno. Um chifre pequeno. E esse chifre ele tem então 2 configurações, como ele bem disse. Uma que seria de Roma pagã, que era Roma, Império Romano, que veio de fato destruindo tudo que havia do reino anterior, que era a Grécia. E depois surge um poder, que era um poder diferente. O que era esse poder? Poder Roma religiosa. Então nós vemos aqui a história já praticamente da história da Igreja Romana, onde com o poder instituído pelo líder, que seria o Papa, né, ele teria certa, digamos assim, autoridade sobre todos os demais reinos. Então existem muitos, digamos, relatos históricos, muitas séries, muitos até filmes que foram feitos com relação a esse ponto do poder que surgiu, que era um poder do qual todos dependiam. Então os casamentos na época eram feitos somente com autorização, né? Tudo que se passava ali tinha que se submeter a esse poder que foi crescendo, crescendo e crescendo.
Esse poder que o livro está frisando aqui para nós nessa lição, a lição destaca que ele se tornou muito forte para o sul, o oriente, a terra gloriosa, Jerusalém, né? E você vê realmente uma expansão muito grande. O Império Romano foi um dos maiores, né? E perdurou quase 5 séculos. Por mais tempo, né? Exatamente, perdurou por mais tempo, chegando até a fase depois do nascimento de Jesus, né? E outra coisa, o Império cresceu tanto que ele teve uma segunda capital, que foi Constantinopla, né? Que hoje é Istambul. Agora, uma coisa interessante que eu estava analisando aqui, é que quando o cristianismo ele adentra ao Império Romano, foi um choque, né? Cultural também, porque Roma era pagã, né? Mas interessante é que você notar o seguinte, aos poucos, né? O Estado romano ele foi trazendo essa ideia do cristianismo, só que não no sentido de seguir a palavra, e sim fazer adaptações, né? Adaptações embutindo já tradições. É mais ou menos assim, você faz concessão, né? Você, por exemplo, conquista um determinado pensamento e você faz algumas concessões para que aquele pensamento ou aquela ideologia acabe aceitando aquilo que você propõe, né? Então nós vemos aqui notadamente com o imperador Constantino, quando Sim. ele apresenta, ele se declara cristão. Então o primeiro imperador romano, pagão, de repente se declara cristão. Então eu fico imaginando naquele momento o povo que estava sob a autoridade dele, né? Então nós víamos ali os que eram pagãos, pensaram agora, poxa, o imperador se tornou cristão, então nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida. Mas não foi bem assim. Ele mais ou menos assim para agradar os dois lados, né? Adaptou. Então, não, tudo bem, vocês podem adaptar isso, mas abre mão daquilo. E para os cristãos, eu penso assim, o sentimento que tomou conta deles. Poxa, o imperador se converteu, então qual o problema de eu também fazer alguma concessão? É que ele era referência, né? Ele era. Agora é importante frisar isso, eu desafio você, como eu digo sempre, estuda a palavra de Deus, vai buscar na história, porque esse imperador realmente é um divisor de águas. Sim, porque eu acho que o importante, desculpa interromper, eu acho interessante a gente lembrar também das ações que foram feitas a partir disso que vocês estão falando, né? Exatamente, é isso que eu ia dar uma frisadinha aqui em ações, né? Porque olha só, ele tinha ali judeus, né, que ainda seguiam o Torá, ele tinha os cristãos, que agora aceitavam Jesus como Deus, como Salvador do mundo, né? E ele tinha os pagãos. Então, ele teve que governar. Então, até essa conversão dele é uma conversão, mas não podemos julgar até onde foi verdadeira. Mas o fato é que uma das grandes mudanças que Constantino fez, né, foi realmente na guarda do sábado, né? Porque o primeiro decreto dominical surge com ele, né, onde ele praticamente prega o fechamento de todo o comércio no primeiro dia, né, desfigurando isso do dia que está no mandamento de Deus. E isso foi feito por um imperador, imperador romano. Sim, e não por um poder religioso. Exatamente. Mas já estava ali a fusão entre Estado e religião. Exatamente. E aí aqueles que não aceitavam, que não queriam aceitar, porque ia contra o que o mandamento fala, né? Lembra do dia de sábado para o santificar, está lá em Êxodo 20, e é confirmado por Jesus também, os que me amam guardam os meus mandamentos, então foram duramente perseguidos. Sim, porque não se dobraram a esse poder temporal, né? E o interessante é que, a gente continuando aqui no capítulo 8 de Daniel, a gente chega então na parte que fala da expansão territorial que vocês já mencionaram, e fala também que esse poder tentou elevar-se até o céu. Falando então aí de um outro tipo de poder, e a Bíblia também menciona a questão aí da intercessão, né, essa substituição entre a intercessão de Cristo e a intercessão, então, através dos sacerdotes. Professor, comente mais, qual é a importância dessa mudança? É importante porque, como ele já mencionou, vejam que as coisas acontecem de forma assim muito gradativa, não do dia para a noite, de uma forma assim consistente, muitas vezes até devagar, mas vão se incorporando novos conceitos na população, nas pessoas, de modo geral, e ela não percebe essas mudanças de uma forma muito repentina, muito drástica, mas ela acontece. Então nós vemos que, quando você se referiu aqui, que esse poder pretensamente se levaria até o céu, né? E de fato, esse poder religioso agora, romano religioso, né, de Roma, digamos já declaradamente cristã, acaba fazendo algumas coisas assim para acomodar a situação, para favorecer tanto os pagãos quanto cristãos e de repente até judeus, e dessa forma governar de uma forma bastante, digamos assim, até democrática. Mas o que acontece?
Nós entendemos assim que nos 10 mandamentos, por exemplo, já falaram da questão do dia de guarda, que houve uma substituição gradativa, não foi uma coisa repentina também, né? Eu já diria que nós tínhamos ali, também temos um mandamento que fala que nós não devemos adorar imagens de escultura. E nós pensamos, tá, mas dentro da história da igreja cristã romana, isso não foi incorporado? Não nos esqueçamos que era prática dos pagãos adorar aquilo que eles viam. Então não havia uma adoração de um Deus invisível, mas muito mais assim prático, aquilo que era palpável, né? Que a Bíblia já no Velho Testamento condenava, que adoravam pau, sim, pedra, ídolos, enfim. Isso foi trazido. Como é que então? Tudo bem, é fácil. Eu associo imagens, figuras cristãs, os apóstolos, a forma visível, idolátrica, né? Sim. Então eu penso assim, você começa a perceber, né, que a coisa vem de uma forma muito sutil. E a questão aqui, a Bíblia afirma que nós temos um único intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Fala, Ele é o intercessor. E de repente isso é substituído por intercessores, por sacerdotes, que também teriam essa prerrogativa de perdoar pecados, de representar o pecador diante de Deus. E não seriam meros outros seres humanos. Outros seres humanos, né? Você coloca ali Deus como sendo o pai de todos os seres humanos. E de repente você tem a figura de um outro pai, né? Então você começa a estabelecer paralelos que identifica bem esse poder, como diz que proferiria blasfêmias. O que é uma blasfêmia? É você usar pretensamente um atributo que é de Deus. Isso é blasfêmia. E é interessante que a Bíblia, é isso que eu sempre reporto às pessoas que estão nos assistindo, né? Nós acreditamos que existem pessoas sinceras em todos os lugares. Com certeza. Né? Mas você tem aí a palavra de Deus. Então você ore a Deus, ao Espírito de Deus, que Ele abra a sua mente, né? Porque o Espírito de Deus, ele fala uma verdade só. E Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, né? Não existe outros intercessores. Mas a palavra de Deus também fala em Daniel 7:25 que esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei. Tá, vamos parar aí. Tempos e lei. Isso é um ponto que está na lição e isso é importante. Vamos pegar uma questão só. Qual o mandamento que fala sobre tempo? Né? Nós pegamos o quarto mandamento, está falando de um dia da semana. Está falando de tempo, um tempo sagrado. E esse poder cuidaria um pouco mais sobre o capítulo 7 na lição anterior, né? Que aqui no capítulo 8, ele está especificamente também falando sobre a questão e o santuário será purificado. Então, qual é o problema de outro ser humano interceder? Isso anula a morte de Jesus? Esse é o problema? Quem pode responder? O problema é assim, que primeiramente nós estaríamos contrariando um princípio que é divino. E você entender que o único intercessor é Jesus. Né? Quando você começa a colocar outras figuras, ainda que sejam envolvidas com Jesus, que conviveram com ele, são pessoas que foram santificadas até pela transformação da vida, né? Você está, de forma muito sutil, substituindo esse trabalho de Jesus. Né? Quando fala que esse poder cuidaria em mudar muitas coisas, colocaria a tradição na mesma importância da lei. No mesmo nível, né? É no mesmo nível. Você começa a perceber que esse poder tem o quê? Então, autoridade. Ele tem autoridade. Mas autoridade concedida por Deus ou autoridade que foi usurpada? Né? Foi concedida por pelos homens e herdado dos imperadores romanos. Porque os imperadores romanos tinham o poder temporal, sim, né? E exato, o poder também, até certo ponto, entre aspas, espiritual. Só que eles iam no sentido do paganismo. Mas quando Martinho Lutero ele faz a reforma protestante no século XVI, tem um filme que conta a história dele, Martinho Lutero foi bem claro: eu não estou contra a igreja romana, eu não estou contra o Papa, né? Mas na minha visão, o povo tem que ter acesso à palavra de Deus. E era proibido, né? Naquele filme, O Nome da Rosa, Bíblias, as pessoas que morriam naquela biblioteca eram pessoas que não folhearam a Bíblia e outros escritos gregos, né? E aí passava a língua e morria envenenada. Por quê? Porque não podia ter acesso àquele conhecimento. Então Martinho Lutero, ele desafiou, né? Ele fez a primeira tradução da Bíblia em língua alemã, em uma linguagem acessível ao povo, né? Acessível, que o povo pudesse ler e pudesse entender. Então hoje, nós não temos desculpa. Porque hoje, além de você ter a Bíblia aqui, você tem a Bíblia online, você tem muito material histórico, arqueológico, onde você pode realmente ver que o santuário, quando fala aqui na relação nossa com Deus, esse poder, ele alterou essa relação, como o Olívio falou, colocando intercessores humanos no lugar de Deus. Então, por isso que o santuário foi contaminado. Ótimo.
Falou a palavra certa. E por isso, então, a gente chega numa parte do capítulo que fala que o santuário seria purificado. O que isso quer dizer? Então, veja a restauração, porque nós tínhamos o santuário terrestre, onde havia todo aquele ritual, onde os animais eram sacrificados, apontando para o sacrifício de Jesus. Isso antes de Jesus. Quando Jesus veio e ele se ofereceu como sacrifício, toda essa obra do santuário terrestre, ela deixou de ter significância. Ela não era mais necessária, porque a morte dele, que era simbolizada, já estava cumprida. Então, o papel de, digamos assim, de sacrifício. Mas dentro do santuário, do serviço santuário, então, periodicamente, o povo comparecia, oferecia sacrifícios de animais e o sangue era aspergido sobre o santuário. E aquilo, como representava a retirada dos pecados, que eram as impurezas, do povo, era transferido para o santuário. E depois, periodicamente, esse santuário era purificado, ele era feita uma limpeza no santuário, para afastar simbolicamente os pecados que estavam no santuário. Então, como você falou aqui, essas doutrinas que foram surgindo aqui do ponto de vista assim, concebidas pelo homem, digamos, elas acabaram se tornando aqui uma contaminação para a pureza do propósito de Deus, digamos, do próprio Evangelho, né, da obra de salvação, da obra de intercessão de Jesus, e deveriam ser purificados. E no capítulo 8, Daniel, versículo 14, que fala, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e aqui pegando o princípio profético. Cada tarde e manhã um dia, cada dia representa um ano, 2.300 anos. Como ele bem falou, começou lá no ano de 457 antes de Cristo. Somando-se 2.300, nós chegamos em 1844. Então, nessa data, desse ano, 1844, começaria a obra de purificação do santuário. Então a verdade começaria a ser restaurada. Essa é a purificação, restauração da verdade. E nós vemos que profeticamente esse tempo é importante para entender que a partir desse ano, 1844, começaria um movimento aqui na Terra para restaurar a verdade e ao mesmo tempo no santuário celestial, que está no livro de Hebreus, bem descrito, ele começaria a obra de purificação desse santuário. Através da obra do quê? De Jesus. Né? A passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Que como aconteceu no santuário terrestre. Exatamente, isso lá no céu estaria no céu. Então passando. Porque é importante frisar, né? O santuário construído na terra, quando Deus falou para construir o santuário, era uma figura do verdadeiro que está no céu. Isso você comprova tudo no livro de Hebreus, a existência no santuário. Então, a Bíblia não pode se contradizer, né? O santuário no céu, onde Jesus passa do santo agora para o santíssimo, na obra final, já que aponta o tempo do fim. É interessante, porque é Novo Testamento, né? Veja, carta aos Hebreus. Hebreus 8. Como alguém pode falar, não, mas o santuário era uma figura do Velho Testamento. Mas onde se confirma a existência de um santuário no céu é na Epístola de Hebreus. E esse dia da expiação, lá no ritual do santuário aqui da terra, era apenas um dia no ano. Mas o que está acontecendo no céu não é um dia só, certo? É esse período todo que você acabou de explicar para a gente. Ou seja, Jesus estaria então nesse lugar santíssimo do santuário no céu, fazendo esse papel de expiação pelos nossos pecados. Seria isso? Perfeito. Então estaria sendo feita uma análise de todas as pessoas, né? Digamos assim, como se fosse um julgamento. Uma análise, né? Um julgamento, é onde começa o julgamento, analisar caso por caso. Eu queria destacar um pensamento muito bonito que eu achei na lição, porque assim, todos nós somos pecadores. Estamos aqui pela graça, a misericórdia de Deus. Né? Não importa a sua condição, onde você está, né? Em que momento você está passando. Né? Jesus, ele é um Salvador universal. Ele morreu por mim e morreu por você. E a lição fala com muito carinho. Como pecadores, todos nós necessitamos do sangue do Messias para nos perdoar os pecados e nos habilitar a sobreviver no juízo final. Né? Então, são palavras de esperança para todos nós. A gente precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus. Né? Esse é o ponto alto que eu vejo assim da lição. Nós precisamos de Jesus. Como o livro frisou muito bem, foram homens que fizeram isso. Né? Foram homens. Né? E voltamos a falar, existem pessoas sinceras em todos os segmentos religiosos. Né? Não podemos pegar, somos exclusivos. Não, ao contrário. Nós temos que ter a humildade de estar passando esse conhecimento. Porque um dia essa mensagem chegou até nós. E a nossa missão é passar essa mensagem. Eu até digo aqui que o livro foi uma das pessoas que me ajudou a ter esse conhecimento. Porque eu sempre fui muito questionador. E Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. É verdade. E para você que está acompanhando com a gente, às vezes fica meio confuso, tantas informações, tantos símbolos, tantas informações históricas.
Mas o mais importante é exatamente o que a gente pode tirar de lição espiritual, como ele já começou aqui falando. Então, de tudo isso, professor Olívio, qual é, então, a aplicação espiritual que o senhor tira? Eu vejo assim que nós, muitas vezes, nos assustamos, até quando a gente ouve muito falar de Apocalipse, principalmente, né, que tem toda uma simbologia, assim como o livro de Daniel, e a gente se assusta um pouco, né? Primeiro, de conseguir entender, compreender tudo isso. Segundo, de saber que existirá uma consequência, haverá um julgamento, haverá, enfim, uma sentença, digamos, né, em cima de cada situação, de cada caso. Mas a lição, ela fala, isso baseado no que a Bíblia ensina, que nós devemos ficar felizes porque, como vocês já falaram, nós temos Jesus como nosso intercessor, como nosso Salvador, como nosso advogado, como aquele que está diante de Deus, né, pleiteando a nossa causa. Porque ele passou por tudo aquilo que nós passamos, ele sabe compreender exatamente o porquê das nossas fraquezas, mas ele coloca aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem de merecimento em nosso favor, né, que é a graça, a misericórdia e o perdão. Então eu diria que o dia do julgamento, nós deveríamos pensar o dia do perdão. O julgamento, a gente sabe que vai acontecer, mas nós temos certeza que se nós estivermos conectados com Jesus, confiando na obra de intercessão dele, nós estaremos o quê? Perdoados. E estando perdoados, não há por que temer. Nós temos a segurança de que nós chegaremos à vida eterna. Amém, amém. O que é o mais importante? Às vezes a pessoa fica um pouco confusa com essas informações, mas duas coisas a gente pode tirar, pelo menos, também no meu ponto de vista. Primeiro, quando Deus nos revela a história, ele está mostrando que se preocupa com a gente, a ponto de nos revelar o que vai acontecer em seguida. Lá, muitos anos atrás, ele já estava mostrando, olha, quais são os reinos que realmente vão perdurar, não vão perdurar, e quando vai, então, dar sinais de que o mundo já estaria no seu fim, que é o nosso caso, né? Amém? Que já temos essa indicação de que essa esperança de ver Jesus voltar realmente em breve, ela está muito próxima. E a segunda, então, o segundo ponto interessante, exatamente o que você falou, é entender que Jesus, ele está intercedendo por nós com amor e com perdão. E hoje ele quer, com certeza, também se aproximar de todos nós, de você que está nos assistindo, com esse mesmo perdão, esse mesmo Deus que tem o poder de revelar o futuro e a história, ele também tem o poder de nos salvar e perdoar os nossos pecados. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ir nas redes sociais, como eu falei para você, nós temos o Facebook, você pode lá deixar seu comentário, facebook.com/conexão, o numeral 7 Curitiba, Conexão 7 Curitiba, e pode ali deixar a sua dúvida desse assunto ou algum comentário ou outro que você queira deixar para a gente, tá bom? Será muito bem-vindo, nós com certeza tentaremos responder. Mas agora eu vou pedir então para o professor Antônio fazer uma oração e podemos então encerrar esse estudo de hoje. Tá, ok. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva e ela nos revela toda a sua verdade em Cristo Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas o Espírito de Deus fala ao nosso coração. E o nosso amado Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele que tem toda a verdade em suas mãos, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Abençoe todos que participaram da lição aqui nesta manhã, aqueles que estão nos assistindo pela internet, dê a eles a paz, a esperança em seus corações e a certeza da volta de Jesus. Amém. Nós pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. 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 Muito obrigado pela sua companhia e você é muito bem convidado também para continuar conosco no próximo estudo. Tchauzinho e tenha um sábado abençoado.